Você já parou para pensar sobre o que vai acontecer durante a grande tribulação? Abra sua Bíblia e venha comigo ver o que de fato diz as Sagradas Escrituras acerca de um assunto tão importante que por muitos é negligenciado. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Está escrito: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A grande tribulação será o tempo mais difícil da história humana. Sua duração será 7 anos, dividida em 2 fases, 3 anos e meio, e posteriormente mais 3 anos e meio, a qual a segunda fase será muito intensa. E isto vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Analisamos pelo texto sagrado nos demais versículos aqui do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus Cristo fala acerca desse assunto, que teremos terremotos, fome, pestes, escurecimento do sol e da lua, diz o texto, o surgimento do anticristo, ao qual vai perseguir as pessoas que não se submeterem aos seus caprichos, finalizando na batalha do Armagedon. O derramamento da ira de Deus, diz o texto, sobre a terra, a qual tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e a perseguição para aqueles que não vão aceitar a marca da besta. Se você quiser ter uma compreensão melhor no que se refere à grande tribulação, aqui no canal A Bíblia em Foco Oficial, temos uma playlist com o tema Apocalipse. Então, nessa playlist, você vai ter um conhecimento amplo sobre esse assunto. Tenho 29 vídeos curtos e objetivos, com o intuito de levar você a entender de uma forma clara e objetiva. Sabemos que o assunto é muito profundo, apenas são reflexões para te dar uma luz acerca do que diz as Sagradas Escrituras aos acontecimentos finais da história humana. Então, no final da grande tribulação, nós observamos que vai acontecer algumas coisas importantes, mas muitas pessoas perguntam para mim: irmão Paulo César, haverá salvação durante a grande tribulação? Uma boa pergunta. Também aqui no canal eu tenho um vídeo, eu poderia dar aqui a resposta para você, mas por curiosidade, se for do seu agrado e do seu querer, lógico, assista esse vídeo aqui no canal, na playlist Dúvidas. Também creio que está na playlist Apocalipse. Então, uma coisa muito interessante, se você quiser ter uma compreensão, que seria as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, a grande tribulação, o anticristo, nessa playlist Apocalipse eu abordo esses assuntos de uma forma muito objetiva. Convido você para que venha dar uma analisada e estudar esses vídeos. Então será um tempo difícil, de acordo com Mateus capítulo 24. Por gentileza, leia depois os demais versículos. Não vou ler aqui para que nós possamos ganhar tempo. No final da grande tribulação, ocorrerá a segunda fase da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo virá, a sua segunda vinda terá 2 fases. Na primeira fase ele virá para a igreja, na segunda fase ele virá com a igreja. Será a derrota do mal, isto é, do anticristo e o falso profeta, como a Bíblia nos diz. Ambos serão lançados num lago de fogo, a prisão de Satanás e, por fim, o reinado milenar. Quando eu falo sempre de tribulação, que vai acontecer, as pessoas sempre me perguntam se haverá salvação na grande tribulação e também perguntam se a igreja vai passar pela tribulação, que também eu tenho um vídeo aqui no canal. Se ele me faz a memória, acredito que está nessas 2 playlists, Apocalipse e na playlist Dúvidas. Então, a igreja não há de passar pela grande tribulação. Não, irmãos, não. Só tem base bíblica para isso? Lógico que tem. Qualquer afirmação teológica tem que ter textos. Sem um texto não podemos fazer nenhuma afirmação teológica. Não vai passar simplesmente de achismo. Mas nós temos embasamento bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira. E também convido você a ler mais um versículo, para o vídeo não ficar muito longo. O último livro da Bíblia, livro da Revelação, conhecido como Apocalipse, capítulo 3, verso 20, está escrito. Perdão, Apocalipse, capítulo 3, versos 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também veja essa expressão de Jesus. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então a igreja será arrebatada, ou seja, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Existem popularmente várias vertentes teológicas, mas as 2 que se sobressaem são os pós-tribulacionistas, a qual os amados irmãos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Respeitamos os irmãos, apesar de discordarmos. É normal ter divergências teológicas, mas o que deve imperar em nossas vidas é o respeito, acima de todas as coisas.
Eles acreditam, os pós-tribulacionistas, que a igreja vai passar pela tribulação, mas nós que somos pré-tribulacionistas, não acreditamos que a igreja irá passar pela tribulação. Dentre tantos textos, citamos aqui para vocês Apocalipse 3:10 e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, que vai acontecer durante a tribulação. Foi apenas uma reflexão acerca de um assunto muito importante, convidando vocês, como eu vos falei, a assistir a playlist Apocalipse. Eu dou detalhes dos diversos acontecimentos que vai acontecer durante esse período, antes, durante e após esse período. Então, espero ter ajudado você na compreensão de mais um assunto bíblico. De antemão, agradeço por toda a oração, agradeço pelas sugestões, pelas críticas, enfim, agradeço por toda a vossa interação aqui no canal. E seguimos sempre avante, pregando a palavra do Senhor, sabendo que não fazemos esse trabalho só. Por isso que pedimos a vocês que, se forem do seu agrado e do vosso querer, compartilhar esse conteúdo, deixando um like, para que o algoritmo do YouTube, a inteligência do YouTube veja que é algo bom e assim as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Eu não quero aqui fins lucrativos, nem projeção ministerial, longe de mim. Isso é apenas compartilhar o pouco de conhecimento que eu tenho com as pessoas acerca das Sagradas Escrituras. Qual seria o tema que você queria ver aqui abordado no canal? Temos as playlists, mas se ainda não for do seu agrado, deixa a sua sugestão. Podemos fazer uma nova abordagem sobre um assunto ou trazer uma abordagem inédita sobre algum tema a qual você queria ver aqui no canal. Muito importante a interação de todos. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês.